tu gloria Jerusalem, tu leticia Israel, tu honorificencia populi nostri. Reverendíssimo Monsenhor José de Matos Barbosa, vigário-geral de nossa administração apostólica, amados irmãos, podeis vos sentar. Vós sois a glória de Jerusalém, a alegria de Israel e a honra do nosso povo. Amados irmãos, com grande alegria, nós celebramos hoje a festa de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do nosso Brasil. No dia de hoje, todo coração católico se deixa de fato enternecer pela beleza da festa que hoje nós celebramos, ao celebrar a festa daquela que é a Rainha, a Padroeira do nosso Brasil, nossa Mãe e Advogada junto do trono de Deus no céu. Certamente, ao celebrar a festa de Nossa Senhora Aparecida, temos também a graça de celebrar uma festa genuinamente nacional. Essa é de fato a festa do Brasil, a festa do católico brasileiro. Não se pode imaginar a casa de um católico, por qualquer que seja, que não haja nessa casa uma pequena imagem ou um pequeno quadro de Nossa Senhora Aparecida. Muitos de nós, inclusive, que aqui estamos, já tivemos a grande graça, a alegria de ir até o Santuário Nacional, visitar aquela imagem milagrosa que foi encontrada no Rio Paraíba. E quantas graças nós não recebemos de nossa Mãe e Rainha, a Virgem de Aparecida, padroeira do nosso Brasil, nunca nos abandona, nunca abandonou o povo brasileiro e jamais nos abandonará. Pensemos então no Santuário Nacional. Aquela grande basílica, aquela grande igreja representa, na verdade, o monumento da fé de um povo. Mas não meditemos somente na basílica em si. Lembremos que no subsolo daquela basílica, ali na parte de baixo, há uma sala, uma grande sala, chamada Sala das Promessas ou Sala dos Milagres. E nós vemos ali naquela sala milhares e milhares de fotos, cartas, agradecendo à Santíssima Virgem os tantos benefícios que ela alcançou, os tantos milagres que a Mãe de Deus operou no meio do nosso povo, entre as nossas famílias. E todos nós também temos a graça de falar que uma graça, pelo menos, nós recebemos de Nossa Senhora Aparecida. Ela nunca nos abandona. Mas, amados irmãos, ao meditar no dia de hoje sobre essa devoção, sobre a devoção à Nossa Senhora Aparecida e sobre os milagres de Aparecida, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para um daqueles milagres iniciais que ajudaram a atrair a atenção para a Virgem de Aparecida. Logo que a imagem foi descoberta por aqueles 3 pescadores, João Alves, Domingos Garcia e Felipe Pedroso, a imagem milagrosa ficou na casa de Felipe Pedroso. Ficou ali por 5 anos. Mas ter uma imagem milagrosa em casa certamente causava muitos inconvenientes. Aquela casa era excessivamente visitada. Então, aquele bom homem, bom católico, confiou ao seu filho, Atanásio Pedroso,
a missão de construir uma capelinha para a Virgem de Aparecida. E aquele bom homem, aquele bom católico construiu então essa capela, que foi a primeira igreja em honra de Nossa Senhora Aparecida. E toda a vizinhança daquele lugar ia frequentemente ali rezar diante da imagem de Nossa Senhora. E aconteceu que numa determinada tarde, eles estavam então rezando o Santo Terço. E aconteceu que naquela tarde estava ventando muito. E de repente, a ventania apagou as velas que ladeavam a imagem de Nossa Senhora. Então, uma mulher muito devota, chamada Silvana da Rocha, que estava de joelhos, se colocou de pé. Foi até a imagem para acender a vela, e no momento que ela se apresentou diante da imagem, as velas foram milagrosamente acesas. Um milagre certamente muito simples, mas aquele simples milagre tocou a fé daquela gente que estava assistindo aquela cena. Certamente, amados irmãos, este milagre das velas que foram acesas são um milagre simples em comparação com os tantos outros milagres que a Mãe de Aparecida operou na nossa pátria. Mas aquele milagre das velas revela para nós qual a missão da Virgem de Aparecida em nosso Brasil. Pensemos então na imagem da vela acesa. Todos nós, num determinado momento da nossa vida, recebemos do Padre uma vela acesa. E foi justamente no momento do nosso batismo. E ao nos entregar aquela vela acesa, por meio do nosso padrinho, disse então o sacerdote, disse então o padre: recebe esta vela acesa, símbolo da fé e da caridade. Conserva irrepreensível a graça do teu batismo. Assim, quando o Senhor vier te chamar, poderás sair ao encontro dele, rodeado de todos os santos, na bem-aventurança do céu, onde viverás por toda a eternidade. Portanto, aquela vela acesa que nós recebemos é símbolo do nosso batismo, é símbolo da fé. Portanto, aquela vela acesa milagrosamente por Nossa Senhora representa a nossa fé. Que alegria então a nossa de podermos dizer que nascemos num país católico. Até há poucos anos atrás poderíamos dizer que de fato o Brasil era o país mais católico do mundo. Olhemos, por exemplo, a população do nosso Brasil no ano de 1970. Segundo os dados, por volta de 90% do povo brasileiro se declarava então católico. Se declarava então fiel à fé e à doutrina revelada por nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação, para a salvação das almas. Mas eis que em poucos anos nós assistimos então de modo triste a diminuição da fé do povo brasileiro. Parece que a chama da fé se apagou em muitos corações. E justamente por conta disso, como o povo brasileiro tem apostatado, deixado de lado a sua fé batismal, vemos então o aumento da imoralidade, da ignorância religiosa, da indiferença religiosa quanto à verdadeira religião. E justamente por conta disso vemos um aumento da criminalidade e do afastamento de toda uma sociedade do seu Senhor e Deus. Portanto, a nossa pátria vive no presente uma verdadeira miséria religiosa, causada justamente pelo fato de que se apagou nos corações a luz da fé.
Mas quem foi o responsável por esse apagar a chama da fé dos corações do brasileiro? Lembremos então da leitura da Epístola da Santa Missa, onde nós escutamos a leitura do Apocalipse de São João. E disse então para nós o apóstolo: e a serpente lançou de sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Portanto, é justamente o demônio que tem lançado uma torrente, como que de água, uma torrente de pecado, para afastar o povo brasileiro da santa religião católica, da prática dos sacramentos, da vida de união com nosso Senhor, da devoção a Nossa Senhora. E o demônio então lança como que uma torrente de pecado para afastar o nosso povo do bom Deus. Qual deve ser, portanto, a nossa reação, amados irmãos? Devemos então ficar desolados e pensar que o nosso Brasil não tem jeito, que as nossas almas não terão rumo, não terão salvação? De modo algum. A virtude que deve ser predominante no fiel católico é a virtude da esperança. E justamente tendo essa virtude da esperança, podemos nós recordar justamente que a Virgem Santíssima, que reacendeu a vela naquela humilde capela, quer também hoje reacender a chama da fé nos nossos corações. Certamente nós nos sentimos impotentes diante da torrente, da chuva de pecado que rodeia o nosso mundo. Mas a Virgem Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, ela quer e pode parar o demônio para permitir que a vela da fé esteja bem acesa nos nossos corações. Para encerrar, gostaria de lembrar justamente uma história que recorda esse fato. Houve um santo sacerdote em São Paulo, um padre muito santo e virtuoso, o padre Donizete Tavares de Lima. Padre muito santo e também muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. O grande sonho da vida do padre Donizete era construir uma igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida. E essa foi a sua primeira providência quando ele chegou na cidade, na sua paróquia de Tambaú. Ele foi então buscar primeiramente uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma facsímile, no Santuário Nacional. Ele foi até Aparecida buscar a imagem de Nossa Senhora. Ele chegou então de trem na cidade e ele havia organizado ali naquela cidade uma procissão para acolher a imagem e levar a imagem de Nossa Senhora até a igreja. Mas aconteceu que, chegando lá na cidade, uma grande chuva estava caindo sobre toda a cidade. E toda a população ficou alarmada, ficou com medo, pensando: meu Deus, e agora essa chuva, como nós faremos? Como faremos procissão debaixo da chuva? Mas o padre Donizete não desanimou. Ele continuou com a ideia de fazer a procissão. E chegando então ele em Tambaú, desceu do trem carregando a imagem de Nossa Senhora, e naquele exato momento parou a chuva. Foi um milagre por todos observados. Por onde passava a procissão com a imagem de Nossa Senhora, não chovia. Mas de modo muito interessante, nas ruas laterais, por onde não estava passando a procissão, continuava a chover. Portanto, os romeiros, os devotos de Nossa Senhora Aparecida, chegaram até a igreja paroquial a pé enxuto, sem se molharem por uma única gota de água que fosse.
Portanto, amados irmãos, essa pequena história, esse pequeno milagre da vida do beato Padre Donizete revela para nós justamente essa verdade. Nossa Senhora pode e quer impedir a chuva de pecado de cair sobre nós, e ela impedirá de fato que essa chuva pecaminosa venha apagar a chama da fé nos nossos corações. Mas para isso é necessário que sejamos de fato bons devotos de Nossa Senhora. Portanto, cristãos de vida sacramental, de comunhão frequente, de confissão frequente, para assim termos a chama da fé limpa, pura nos nossos corações. Lembrando, essa fé que nós recebemos no batismo não é fruto do nosso catecismo, mas é um dom, uma graça de Deus. Dom, portanto, que nós não podemos merecer. Portanto, nesse dia, agradeçamos ao bom Deus por tão valioso dom que nos concedeu, pelo dom da nossa fé. Peçamos então a Nossa Senhora, com muita fé, com muita devoção, que preserve em nós essa fé até o momento em que nosso Senhor nos chamar para o seu reino eterno. E confiemos sempre na Santíssima Virgem. Confiemos sempre em Nossa Senhora Aparecida. Ela olha por nós lá do céu, quer o nosso bem, quer a nossa salvação. De modo que é bem verdade aquilo que nós cantamos naquele hino de Nossa Senhora Aparecida: se quisermos ser felizes nesta e na outra vida, sejamos sempre devotos da Senhora Aparecida. Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, possa olhar sobre nós, por nossas famílias e sobre a nossa pátria, para nos conceder então o prêmio da eterna bem-aventurança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querida Mãe Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, credo in